Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal A Fórmula para o Sucesso e a Riqueza, onde você aprende a construir patrimônio e viver de forma inteligente. Então, como eu aplicaria os meus primeiros 10 mil reais se estivesse começando do zero como um completo iniciante? Antes de mais nada, só para atualizar vocês, um dos meus principais portfólios atingiu recentemente um novo recorde histórico de aproximadamente 1,1 milhão de reais. Fico realmente satisfeito com esse resultado, especialmente porque o mercado de ações tem mostrado um bom desempenho ultimamente. Mas sei que uma dúvida frequente de muitos de vocês é: Júnior, se você tivesse que recomeçar do zero, como alocar seu dinheiro no mercado de ações? É exatamente sobre isso que vou falar neste vídeo. Vou explicar os 4 ativos diferentes que eu, pessoalmente, colocaria na minha carteira. Lembre-se de que essa é a forma com a qual eu me sinto confortável. Cada um precisa avaliar o seu próprio perfil de risco, mas você pode se basear em algumas dessas estratégias se fizer sentido para você. Para começar, eu destinaria algo em torno de 3 ou 4 mil reais ao S&P 500. Para quem não sabe, S&P significa Standard & Poor's. S&P é a abreviação de uma das principais agências de classificação de crédito do mundo, que avalia e classifica empresas e governos quanto ao risco de crédito, e o número 500 representa as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Se eu fosse um iniciante, evitaria comprar ações individuais, pois acredito que isso representa um risco maior. Quando comecei a investir, escolhi várias ações aleatórias como Honda e outras de centavos bem duvidosas e perdi uma quantia considerável de dinheiro. Não desejo isso para ninguém que esteja assistindo. Uma dica que eu daria ao meu eu mais jovem, na casa dos 20 anos, seria diversificar logo no início com o S&P 500. Ao adquirir uma cota de um fundo ligado ao S&P 500, você está, na prática, investindo nas 500 maiores empresas do Zerarisaria. Isso inclui nomes como Microsoft, Google, Amazon, Mastercard, Visa, Costco, Waste Management, entre outras. Se você olhar ao redor agora, provavelmente verá alguma marca que faz parte dessas 500. O S&P 500 pode ser visto como uma espécie de elite do mercado, empresas que mostraram ao longo do tempo que conseguem gerar lucros de maneira consistente. Normalmente são companhias com muitos anos de atuação e que já enfrentaram diversas crises econômicas. Eu invisto pessoalmente em um ETF que acompanha o S&P 500 chamado SPY. Existem várias outras opções semelhantes como VO, SPLG, IVV e FISAIS. Esse último é um fundo mútuo. Minha preferência pelo SPY tem a ver com o fato de que, mesmo com uma taxa de administração um pouco maior, ele é o ETF mais negociado no mundo atualmente. Isso garante liquidez e volume elevados, o que facilita na hora de vender opções cobertas com as ações. Agora, se a sua ideia é só investir a longo prazo, sem mexer com opções, então ETFs como VOO, SPLG, IVV e FXAIS também são excelentes alternativas. Além disso, muitos deles, como o VOO, têm taxas menores que a do SPI. Para quem acha o valor por cota do SPI e do VOO alto, atualmente em torno de $500, pode considerar o SPLG, que tem um preço por cota mais acessível. O ideal é escolher apenas um ETF que siga o S&P 500, pois não faz muito sentido adquirir uma cota de cada um desses ETFs, já que todos seguem o mesmo índice e são basicamente iguais, só mudando a gestora. Basta escolher um e continuar contribuindo com ele. Para quem prefere visualizar, existe um gráfico que mostra o desempenho do S&P 500 ao longo dos últimos anos. Em média, esse índice costuma oferecer um retorno anual entre 7% e 12%. Isso não quer dizer que todo ano ele suba nessa faixa. Em alguns períodos ele pode cair 20%, em outros subir até mais que 20%.
Mas no longo prazo, considerando um horizonte maior, esse retorno médio tende a se manter. A segunda aplicação que eu faria seria em algo que siga o Nasdaq 100, ou seja, empresas de tecnologia. Se eu estivesse começando agora e tivesse muitos anos pela frente para investir, provavelmente colocaria uma parcela maior nesse setor. Mas vale lembrar que as empresas de tecnologia costumam ser mais voláteis no curto prazo. Então, se você não lida bem com quedas ou correções no mercado, talvez esse tipo de investimento não seja o ideal para você. No meu caso, tenho uma tolerância maior ao risco, então não me incomodo em expor parte da minha carteira a ativos mais arriscados. O Nasdaq 100, assim como o S&P 500, representa uma seleção das 100 maiores empresas de tecnologia dos Estados Unidos. Alguns exemplos de ETFs que acompanham esse índice são o QQQ e, para quem busca cotas com valor mais acessível, o QQQIM é uma ótima alternativa. Esses ETFs costumam concentrar empresas como Nvidia, Tesla, Meta e também Google. É verdade que há uma certa sobreposição entre os ETFs de tecnologia e os do S&P 500, já que muitas empresas estão presentes nos dois. Mas a principal diferença é que os ETFs do setor tecnológico dão um peso maior para essas companhias. Aqui também existe um gráfico mostrando o desempenho do QQQ, que é o ETF que eu utilizo. Você não precisa necessariamente escolher esse, existem outras opções disponíveis. Eu gosto do QQQ porque ele é bastante negociado, tem alto volume e liquidez, o que também facilita a venda de opções cobertas. Já para quem está começando e prefere algo mais barato por cota, o QQQM pode ser uma escolha interessante. A terceira aplicação que eu faria seria em ETFs ou ações que pagam dividendos. Sei que essas empresas e fundos podem parecer menos empolgantes, porque geralmente não apresentam o mesmo crescimento acelerado das empresas de tecnologia. Mas eu, particularmente, gosto de receber dividendos mensalmente ou a cada trimestre. Um dos meus preferidos é o ETF SCHD, que tem como foco ações que distribuem dividendos. Claro que você pode escolher aquele com o qual mais se identifica, mas o SCHD é o que costumo manter na minha carteira. Ele reúne empresas como Pepsi, Coca-Cola e Home Depot, todas conhecidas pelo histórico de distribuição de lucros. É importante ter em mente que, apesar de não apresentarem o mesmo ritmo de crescimento, essas empresas oferecem um fluxo de caixa constante por meio dos dividendos. Essas empresas de tecnologia costumam ser as que conseguem resistir melhor durante períodos turbulentos no mercado. Quando ocorrem correções ou más notícias, é comum que companhias desse setor, especialmente as que não distribuem dividendos, sofram grandes quedas. Em comparação, aquelas consideradas mais estáveis, que pagam dividendos regularmente, tendem a segurar melhor seu valor de mercado. Claro que elas também sofrem perdas, mas em geral, sua volatilidade é menor. Por isso, se você prefere uma renda passiva ou busca uma carteira com mais estabilidade, essas ações ou ETFs que distribuem dividendos podem ser uma boa adição. No meu portfólio, por exemplo, este é um print do valor que recebi na última rodada de pagamentos. Foram cerca de $241 do ETF SCD. Também possuo algumas ações da Waste Management, uma unidade da Lockheed Martin, que me pagou $33,15, e até a Meta, que agora também distribui dividendos. Além disso, recebo pagamentos regulares de empresas como Microsoft, Home Depot, Mastercard, Costco e Lowe's. O quarto ponto da minha estratégia é manter uma parte do meu patrimônio em dinheiro. Muita gente me critica por isso, mas pessoalmente me traz tranquilidade. Ter essa reserva me permite aproveitar oportunidades quando o mercado apresenta quedas ou correções, comprando ações que gosto por preços mais baixos. Costumo manter entre 5% e 10% do meu portfólio em forma de liquidez.
Se você utiliza corretoras como a Fidelity, que oferecem rendimentos sobre valores não investidos, essa pode ser uma maneira inteligente de deixar seu dinheiro parado por um tempo e ainda assim gerar algum retorno. No meu caso, o dinheiro que fica parado é automaticamente alocado em um fundo de mercado monetário, que da última vez que verifiquei estava oferecendo algo próximo de 4,9% ao ano. Se eu fosse montar uma carteira mais equilibrada, eu distribuiria algo como R$4.000 em um fundo que replica o S&P 500. No meu caso seria o SPI. Cerca de 3.000 em ETFs voltados ao setor de tecnologia como o QQQ, 2.000 em ativos que geram dividendos como o SCD e manteria $1.000 em dinheiro. Agora, se eu fosse mais jovem, provavelmente aumentaria minha exposição em tecnologia, por isso tenho atualmente cerca de R$55.000 aplicados nessa área, diminuindo proporcionalmente os outros setores. Para quem deseja focar mais em gerar renda ou busca uma abordagem mais conservadora, eu optaria por colocar R$4.000 no SPI, R$1.000 no QQQ e R$4.000 no SCD. E se a ideia fosse simplificar ao máximo, eu colocaria praticamente tudo, algo como R$99.000, em um único ETF que segue o S&P 500 e deixaria uma pequena parte em dinheiro. E quando eu falo em montar uma carteira que paga dividendos de forma consistente, não estou me referindo apenas a escolher qualquer empresa que distribua lucros. É importante observar o histórico dessas companhias, como elas se comportam em diferentes ciclos econômicos e se conseguem manter os pagamentos mesmo em períodos de crise. Empresas como a Johnson & Johnson, Procter & Gamble e Coca-Cola são exemplos clássicos de negócios com décadas de estabilidade e distribuição regular de dividendos. Essas são o tipo de empresa que costuma fazer parte de carteiras mais conservadoras, com foco em renda. Ao mesmo tempo, também vale prestar atenção em setores que historicamente pagam bons dividendos, como o de energia, bancos, telecomunicações e utilidades públicas. Esses setores, apesar de não terem o crescimento explosivo da tecnologia, costumam oferecer rendimentos mais previsíveis. Além disso, os ETFs voltados para dividendos, como o próprio SCD que mencionei antes, são uma maneira prática de se expor a esse tipo de ativo, sem precisar analisar empresa por empresa. Outro ponto que muitos ignoram é o reinvestimento dos dividendos. Ao invés de simplesmente sacar esse dinheiro, você pode usá-lo para comprar mais ações ou cotas de ETFs, ampliando assim sua base de ativos que geram renda. Com o passar do tempo, isso pode criar um efeito bola de neve, onde seus dividendos crescem a cada novo ciclo de pagamentos. Também gosto de reforçar que nem tudo precisa ser investido o tempo inteiro. Manter uma parte em dinheiro vivo dentro da conta permite agir rapidamente quando surgem boas oportunidades no mercado. Muita gente pensa que está perdendo tempo ou dinheiro deixando uma quantia parada. Mas em certos momentos, essa cautela pode fazer toda a diferença. Ainda mais se esse dinheiro estiver rendendo algo, como no caso dos fundos de mercado monetário, que oferecem retorno sem volatilidade. E mesmo dentro dessa estratégia mais conservadora, você pode fazer ajustes conforme seus objetivos mudam. À medida que você ganha mais experiência ou que o cenário econômico se altera, é natural que você faça realocações e busque um novo equilíbrio entre segurança e crescimento. O importante é ter clareza sobre o que você quer alcançar com seus investimentos e adaptar sua carteira de acordo com isso. No final das contas, o mais importante é que cada pessoa invista da forma que considera mais confortável. Afinal, é o seu dinheiro em jogo, e não faz sentido seguir qualquer conselho sem avaliar o que realmente se encaixa no seu perfil. Sempre volto ao ponto de que não existe fórmula mágica ou resposta universal. Cada pessoa está em um momento
Diferente da vida com metas, tolerância ao risco e horizontes de tempo distintos. A ideia é construir algo que te deixe confortável, confiante e preparado para o futuro. Se esse conteúdo te ajudou a enxergar com mais clareza o caminho para decisões financeiras mais inteligentes, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e comentar aqui embaixo. Isso faz toda a diferença. Vem com a gente para mais dicas valiosas sobre como construir uma vida rica com consciência e estratégia. Te espero no próximo vídeo.